Ricardo, mais uma vez, você nos deu orgulho. O contrato com a Globaltech está fechado. A voz de Antonio Bastos, CEO de Bastos Corporation, cortou o silêncio do jantar. Ele ergueu a taça para seu filho mais velho. Ricardo deu um sorriso modesto. Foi um trabalho de equipe. Pai. Equipe. Eu sei quem liderou essa equipe, retrucou Antônio, seu olhar se movendo pela mesa até pousar em seu filho mais novo, Léo. Enquanto alguns constroem um império, outros se ocupam em gastá-lo. Léo empurrou a comida no prato com o garfo. Alguém precisa manter a economia girando. Pai. Uma veia saltou na testa de Antônio. Now use esse Tom comigo. Você viu as notícias hoje. As fotos. Você é uma vergonha para este nome. Pai. Por favor, interveio Ricardo, o pacificador. Hoje um dia de celebração. Ele se virou para Léo, seu rosto uma máscara de preocupação fraternal. Léo, você poderia ao menos tentar. Pelo bem da família. Uma raiva fria subiu pela espinha de Léo. Ele largou o garfo, o som ecoando na sala de jantar. Tentar o quê, Ricardo? Ser sua sombra. Sombra. Antônio riu. Um som desprovido de humor. Você não chega nem perto da sombra dele. Ele e o futuro desta empresa. E vote custo. Um problema a ser administrado. As palavras atingiram Léo com forca física. Ele sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. A humilhação queimava em seu rosto, mas seus olhos permaneceram frios, vazios. Ele se levantou lentamente. Onde você vai? Perguntou Antônio. Sua voz um comando. Perdi a fome, disse Léo, a voz baixa e controlada. Fraco. Sempre fugindo quando as coisas ficam difíceis. Léo não respondeu. Ele se virou e caminhou em direção à saída. Sentindo os olhares de seu pai e irmão cravados em suas costas. Cada palavra era um prego em seu caixão, martelado pelo próprio pai. Perto da porta, Sérgio, o chefe de segurança de longa data, estava postado. Seus olhos encontraram os de Léo por um instante. Não havia pena, apenas uma compreensão silenciosa. Léo saiu da mansão e entrou em seu carro esportivo, o símbolo de sua suposta frivolidade. Ele dirigiu por alguns quarteirões antes de parar em uma rua escura. De um compartimento escondido no painel, ele pegou um segundo telefone. Simples e sem identificação. Ele discou um número. Conseguiu a informação? Perguntou Léo, sua voz agora desprovida de qualquer emoção, substituída por uma precisão cortante. Uma voz distorcida respondeu do outro lado da linha. Sim. O negocio brilhante do seu irmão. A Globaltech estava à beira da falência. Ricardo os comprou por uma ninharia porque teve acesso a informações privilegiadas. Alguém de dentro da Bastos Corp. Vazou os dados do nosso concorrente direto para ele. Léo desligou a chamada. Seus dedos apertando o telefone. A celebração lá dentro era uma farsa. E ele estava prestes a descobrir quem era o verdadeiro traidor. Quem foi o incompetente responsável por esse desastre? A voz de Antônio Bastos ecoou na sala de reuniões. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os executivos se encolherem. O carregamento da Varga foi enviado para o porto errado. Perdemos o contrato. 10 milhões de dólares. Quer um nome. O silêncio era pesado. Ricardo, de pé ao lado do pai, parecia a imagem da calma. Pai, estamos investigando. Parece ter sido uma falha no novo sistema de logística. Falha. Repetiu Antonio, incrédulo. Você me disse que esse sistema era a prova de falhas. E, disse Ricardo, seu olhar deslizando sutilmente para Léo, que estava no canto da sala. Eu tentei implementar o novo protocolo de rastreamento, mas houve resistência. A equipe de logística achou a transição apressada. Léo estava supervisionando essa transição. Talvez ele possa esclarecer. Todos os olhos se viraram para Léo. Era uma armadilha perfeita. Não era uma acusação direta, mas a implicação era clara como o dia. Léo sentiu o sangue gelar. Isso é mentira, disse Léo. Sua voz firme. O sistema não estava pronto para ser implementado. Eu avisei vote, Ricardo. Eu disse que era arriscado fazer a mudança sem uma fase de testes completa. Os relatórios provam isso. Relatórios. Ricardo deu uma risada condescendente. Você está dizendo que meus engenheiros erraram e você, que mal pisa no escritório, sabe mais do que eles. Eu estou dizendo que eu li o que eles escreveram. Léo retrucou, dando um passo à frente. Chega, gritou Antônio. Sua fúria estava focada inteiramente em Léo. Voce alça chamar su irmão de mentroso na frente de todos. Depois de tudo o que ele faz por esta empresa, enquanto você só nos causa problemas. Pai, eu não quero ouvir suas desculpas esfarrapadas,
interrompeu Antônio. Ele apontou para Ricardo. Ele está trabalhando dia e noite para consertar os estragos que você causa. Você vai pedir desculpas a ele. Agora uma onda de humilhação e raiva sufocou Léo. Pedir desculpas por estar certo, por ter sido traído. Ele olhou para os rostos dos executivos. Eles o viam como seu pai o via, um playboy inútil. Eu disse agora. A voz de Antônio era um trovão. Léo cerrou os punhos. Cada fibra de seu ser queria gritar a verdade. Mas ele sabia que seria inútil. Ele estava encurralado. Engolindo o orgulho, ele se virou para Ricardo. As palavras saíram como vidro quebrado. Desculpe, Ricardo. O erro foi meu. Ricardo colocou uma mão em seu ombro, um gesto de falsa magnanimidade. Está tudo bem, irmão. Todos cometemos erros. Vamos consertar isso juntos. O toque queimou a pele de Léo. Ele recuou. Mais tarde, sozinho em seu escritório improvisado. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. O sistema de Ricardo nunca passou pela fase de testes. Eu tenho os e-mails que provam isso. Cuidado. Léo olhou para a mensagem, uma chama fria se acendendo em seu peito. Ricardo não tinha apenas o culpado. Ele o havia incriminado deliberadamente. E alguém lá dentro sabia disso. Saindo mais cedo, Léo, a voz de Ricardo o alcançou no corredor. Pensei que você ia ajudar a consertar o estrago de hoje. Léo se virou, forçando um sorriso cansado. Meu talento para quebrar coisas é maior do que para consertar. Vou deixar isso para os especialistas, como você. Ricardo balançou a cabeça, um suspiro de decepção fingida. Típico. Apenas tente não acabar nas capas das revistas de fofoca de novo. O pai já está no limite. Vou fazer o meu melhor, disse Léo, já se afastando. Prometo beber apenas o uísque mais caro. Horas depois, o som pulsante da boate névoa abafava seus pensamentos. Léo estava em um camarote isolado. Um copo de uísque de 25 anos na mão. Ele parecia a personificação da irresponsabilidade que sua família o acusava de ser. Era a camuflagem perfeita. Um homem se sentou à sua frente sem ser convidado. Ele era discreto, quase invisível em meio às luzes e ao luxo. Você está parecendo muito confortável para alguém cuja empresa está sangrando, disse o homem. Sua voz baixa. E a melhor camuflagem. Fantasma, respondeu Léo, sem olhar para ele. O que você tem para mim? Titã global. Eles não estão apenas competindo. Estão cacando, disse Fantasma. Nos últimos 2 meses. Eles roubaram 3 dos nossos principais clientes. E estão atacando nossa cadeia de suprimentos, exatamente nos pontos mais fracos. Léo franziu a testa. Como eles sabem tanto, nossas vulnerabilidades logísticas não são de conhecimento público. Essa é a questão. Fantasma se inclina para frente. A estratégia deles não parece ataque externo. Parece que foi planejada por alguém que conhece a Bastos por dentro. Alguém que sabe exatamente onde cortar para nos fazer sangrar mais rápido. A menção ao sistema de logística fez um alarme soar na cabeça de Léo. O desastre pelo qual ele fora culpado. Não foi um erro. Foi uma sabotagem para testar as defesas da empresa. Você tem provas disso? Perguntou Léo. Ainda não. Mas os movimentos deles são cirúrgicos. Eles agem um passo antes de nos, sempre. E como se estivessem lendo nossa mente. Diz Fantasma. Ele se levantou. Cuidado, Leo. O vazamento é de alto nível. E quem quer que seja, está jogando para destruir, não para competir. Fantasma desapareceu na multidão tão silenciosamente quanto chegou. Léo ficou sozinho com o barulho, o uísque e uma verdade terrível. Seu irmão não estava apenas tentando incriminá-lo para ganhar o favor do pai. Ricardo estava vendendo a empresa, pedaço por pedaço, para o maior inimigo deles. A fachada de playboy era o que o mantinha fora do radar de Ricardo. E era por trás dessa fachada que ele iria desmantelar a traição de seu irmão. Seus cartões foram recusados esta manhã. A voz de Antônio era gelida como água. Ele estava parado na porta do escritório de Léo, com os braços cruzados. Ricardo estava logo atrás dele, com uma expressão de falsa preocupação. Léo ergueu os olhos do seu tablet, mantendo o rosto impassível. Deve ser um erro do banco. Vou ligar para eles. Não se incomode. Disse Antônio. Não foi um erro. Fui eu. Cancelei todos eles. Seus cartões pessoais, os corporativos. Tudo. Léo colocou o tablet na mesa, devagar. Posso perguntar por que? Antônio jogou um jornal sobre a mesa de Léo. A manchete da coluna social era estampada com uma foto de Léo na boate névoa, um copo na mão, um sorriso no rosto. E por isso.
Enquanto seu irmão trabalha até tarde para salvar esta empresa do buraco que você ajudou a cavar, você está por aí, desperdiçando dinheiro como se não houvesse amanhã. Pai. Talvez você esteja sendo um pouco duro, disse Ricardo. Com a voz suave. Ele jovem. Jovem. Ele um fardo, cuspiu Antônio. Ele não entende o valor do trabalho. Não entende o sacrifício que foi preciso para construir tudo isso. Bem, ele vai aprender agora. Ele se inclinou sobre a mesa de Léo, o rosto a centímetros do dele. A partir de hoje, você está sem um tostão. Sem acesso a contas, sem linhas de crédito. Nada. Se quiser dinheiro, terá que ganhá-lo. Como seu irmão. Um silêncio tenso preencheu o escritório. Para Antônio, era um castigo. Para Léo, era uma catástrofe. Sua rede de informantes, suas ferramentas de investigação. Tudo era financiado discretamente com seus próprios recursos. Sem dinheiro, ele estava cego e surdo. Léo forçou um sorriso irônico. Entendido? Então, qual é o meu salário por ser o bode expiatório oficial da empresa? Ou esse cargo não remunerado? A bofetada veio rápido e forte. O rosto de Léo virou com um impacto. Nunca mais fale comigo nesse tom, sibilou Antônio, a mal ainda no ar. Você não tem ideia do quanto me envergonha. Léo levou a mal ao rosto, não para aliviar a dor, mas para conter a fúria que ameaçava explodir. Ele olhou para Ricardo, que assistia a tudo com uma satisfação mal disfarçada nos olhos. Foi então que Léo entendeu. O vazamento da foto para o jornal. O momento de punição. Tudo foi orquestrado por Ricardo. Ele não estava apenas o sabotando na empresa, estava cortando suas pernas no mundo exterior. Antônio se virou e saiu, seu desprezo pairando no ar. Ricardo hesitou por um momento. Eu sinto muito, Léo, ele disse, a voz cheia de falsa simpatia. Vou tentar falar com ele quando se acalmar. Não se preocupe, irmão, disse Léo, a voz baixa e perigosa. Eu vou me virar. Sozinho. Léo olhou para o telefone. Fantasma e sua equipe não trabalhavam de graça. Sua operação secreta acabara de ser desfinanciada. Ele estava isolado, quebrado e mais determinado do que nunca. Trabalhando até tarde. Senhor Léo, a voz grave de Sérgio, o chefe de segurança, fez Léo pular em sua cadeira. Ele estava no antigo almoxarifado, cercado por caixas de arquivos empoeirados, a única sala onde ninguém pensaria em procurá-lo. Sergio, o que você está fazendo aqui? Minhas rondas. Achei que tinha visto uma luz, disse Sérgio. Entrando na sala. Ele segurava 2 xícaras de isopor. Trouxe um café. Preto. Léo olhou para a xícara com desconfiança. You now petty café you say. Mas você parecia precisar de um, disse Sérgio, colocando a xícara na beirada de uma caixa. Lembro que seu avô tomava assim. Dizia que o açúcar estragava o sabor da verdade. A menção a seu avô desarmou Léo por um momento. Você trabalhou para ele por muito tempo, não foi? Desde o início. Eu o vi construir este lugar com as próprias mãos, respondeu Sérgio. Seus olhos percorrendo a sala. Ele era um bom juiz de caráter. Sabia diferenciar um homem de valor de um homem de preço. A indireta foi sutil, mas afiada. Léo soltou uma risada amarga. Bem, o faro dele não foi passado para o meu pai. Para ele. Eu sou o problema que não tem conserto. Sérgio ficou em silêncio por um momento. Eu estava do lado de fora do seu escritório hoje. As paredes só finas. Ele não precisava dizer mais nada. Ele tinha ouvido a bofetada. Ele tinha testemunhado a humilhação. Uma onda de vergonha percorreu Léo. Então você sabe que estou quebrado. Esse café pode ser a última coisa que vou beber de graça por um bom tempo. Dinheiro não é o único recurso que existe, disse Sérgio. Sua voz baixa e seria. Eu não tenho dinheiro para lhe dar. Mas eu tenho olhos. Eu tenho ouvidos. Trabalho aqui há 30 anos. Sei onde cada câmera está apontada. Sei quem fala com quem quando acha que ninguém está ouvindo. Léo ergueu a cabeça, seu coração começando a bater mais rápido. O que você está me oferecendo, Sérgio? Seu avô me deu um emprego quando ninguém mais o faria. Minha lealdade e a esta empresa. Ao legado dele, disse Sérgio, seu olhar firme. E eu vejo seu irmão cuspindo nesse legado. Se você está tentando proteger a Bastos Corporation. Então meu trabalho e proteger você. Era a primeira vez em meses, talvez anos, que alguém olhava para Léo e via algo além de um playboy irresponsável. Era uma tábua de salvação, oferecida pela pessoa mais improvável. Ele não tinha mais o dinheiro de um Bastos, mas acabará de ganhar algo muito mais valioso, um aliado. Por que você está fazendo isso? Perguntou Léo,
a voz rouca. Porque seu irmão pode ter comprado a confiança do seu pai, disse Sérgio, virando-se para sair. Mas a lealdade, Sr. Léo. A lealdade não está à venda. E assim que vamos neutralizar a Titã Global. A voz de Ricardo encheu a sala de conferências. Ele apontou para um slide na tela. Nos focamos em seus pontos fracos de logística na Ásia. Cortamos o fornecimento deles onde dói mais. Léo sentiu o sangue fugir de seu rosto. Era o plano dele. A informação que ele pagou a fantasma para obter, a estratégia que ele estava montando secretamente em seu esconderijo no almoxarifado. Ricardo estava apresentando, palavra por palavra, como se fosse sua ponto brilhante, disse Antônio. Seus olhos brilhando de orgulho. Absolutamente brilhante. Como você descobriu essa fraqueza deles? Ricardo sorriu, a imagem da modéstia. Analise de mercado, pai. Horas de pesquisa. Eles deixaram um rastro, eu apenas o segui. Ele olhou brevemente para Léo, um brilho de triunfo em seus olhos. Era uma mensagem. Eu sei o que você está fazendo. E eu peguei de você. Um executivo se virou para Léo. E você, Léo, o que acha do plano? A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam nele. Expert Ricardo significaria expert sua própria rede de informações. A única arma que lhe restava. Ele não podia. Ele estava preso. E um bom plano, disse Léo, a voz monótona. Vai funcionar. Antônio bufou. Claro que vai funcionar. Foi seu irmão quem o criou. Ele se levantou, caminhando até Ricardo e colocando uma mão em seu ombro. Veja, Léo, isso é iniciativa. Isso é visão. Enquanto você estava em boates, seu irmão estava aqui, salvando nosso legado. A injustiça era tão espessa que Léo podia senti-la em sua garganta, sufocando-o. Ele não tinha apenas sido roubado. Estava sendo humilhado com o fruto do seu próprio trabalho. Na verdade, pai. Acho que devemos mais do que apenas um parabéns a Ricardo, continuou Antônio, dirigindo-se ao conselho. Diante de seu desempenho excepcional e liderança inabalável, quero anunciar minha intenção de nomear Ricardo como o novo COO, efetivo imediatamente. Ele e o meu verdadeiro herdeiro. Aplausos irromperam na sala. Ricardo aceita os parabéns, o herói do momento. Léo permaneceu sentado, imóvel. A palavra herdeiro ecoou em sua mente. Seu pai não estava apenas escolhendo um sucessor. Estava apagando Léo da equação, publicamente e sem hesitação. A reunião terminou. Os executivos saíram. Parabenizando Ricardo. Antônio deu um último olhar de desprezo para Léo antes de sair com seu filho favorito. Léo ficou sozinho na sala silenciosa. A Traco era completa. Ricardo não só sabia de suas atividades secretas, como também tinha um espião em sua pequena operação. Alguém o havia traído. O jogo tinha acabado de ficar muito mais perigoso. Hoje celebramos 50 anos de Bastos Corp. A voz de Antonio Bastos resu pelo soleo de Bale Lotado. O brilho dos lustres de cristal refletia em seu rosto orgulhoso. 50 anos de trabalho duro. De novo tchau. Um legado construído por meu pai e que eu me orgulho de continuar. Léo estava em um canto escuro, perto da saída de serviço, observando a cena. Ele se sentia como um fantasma na própria festa de sua família. E nenhum legado sobrevive sem um futuro forte, continuou Antônio, sua voz ganhando um tom emocional. Ele gesticulou para Ricardo, que estava ao seu lado no palco. E eu não poderia estar mais orgulhoso do futuro que vejo em meu filho, Ricardo. Ele não é apenas meu filho. Ele é a personificação de dedicação. O cérebro por trás de nossos maiores sucessos recentes. O homem que garantirá que o nome Bastos seja sinônimo de excelência por mais 50 anos. A multidão aplaudiu calorosamente. Ricardo acenou, a humildade gravada em seu rosto. Antônio levantou a mão, pedindo silêncio. Seu rosto escureceu. Um legado, no entanto, também definido pelas decepções que superamos. Seu olhar varreu a multidão, parando por um instante cruel onde Léo estava. Todos nos enfrentamos decepções. Às vezes, elas vêm de onde menos esperamos. De quem carrega nosso próprio sangue. O murmúrio no salão cessou. A indireta era um soco no estômago, desferido na frente de centenas de funcionários, parceiros de negócios e da elite da cidade. Léo sentiu seu rosto queimar. Ele podia sentir os olhares curiosos se voltando em sua direção. Mas a forca de uma família, de uma empresa, disse Antônio, sua voz subindo. E saber cortar o galho doente para salvar a árvore. E investir naqueles que dão frutos e não nos que apenas consomem a seiva. Ele ergueu sua taca novamente. A Ricardo. Ao futuro da Bastos Corp.
A Ricardo, a multidão iku data humilheo foi total. Publica. Inescapável. Não era mais sobre negócios. Era pessoal. Seu pai o havia repudiado na frente do mundo inteiro. Léo se virou para sair, mas seu caminho foi bloqueado por Sérgio. O chefe de segurança tinha uma expressão neutra, mas seus olhos transmitiam uma urgência silenciosa. Ele entregou a Léo um pequeno fone de ouvido. Coloque. Cesura Sergio. Sala de controle. Agora, Leo Ascencio, o Corachao Martelando contra as costelas. Ele seguiu Sérgio discretamente pelos corredores de serviço. No pequeno fone, ele ouviu a voz de Sérgio. Ricardo acabou de deixar o salão. Ele não está indo para o banheiro. Está indo para a garagem dos fundos. Câmera 7. Na pequena tela da sala de controle de segurança, Léo assistiu. Ricardo olhava ao redor, certificando-se de que estava sozinho. Então, um carro sedã preto parou. O homem que saiu do carro fez o sangue de Léo gelar. Era Marcos, o CEO de Titan Global. O maior rival da Bastos Corp. Eles apertaram as mãos. Ricardo entregou a Marcos um pendrive. Temos ele, sussurrou Léo, sua voz cheia de uma raiva fria e triunfante. Temos o traidor. Eu vi você, Ricardo. Leo confronta SU Hermeo e SU Pai no escritório de Antonio na manhã seguinte. Ele colocou um tablet na mesa, a imagem congelada do encontro na garagem em exibição. EU6 vote com Marcos de Titan. Vi você entregando o pendrive. Antônio olhou para a imagem e depois para Léo, com o rosto contorcido em desprezo. E isso. Essa é a sua grande prova, uma foto granulada. Você está me espionando agora, e é isso que você se rebaixou. Pai, escute, implorou Léo. Ele e o vazamento. Ele está vendendo nossos segredos. Ricardo suspirou, um som de profunda exaustão. Pai, por favor. Deixe-me explicar. Ele se virou para Léo, a decepção em seu rosto parecendo genuína. Léo, Marcos e um antigo contato. Ele me procurou para uma fusão hostil. A Titan quer nos comprar. Eu o encontrei para dizer não, cara a cara. O pendrive continha minha contraproposta oficial. Recusando a oferta deles. Eu estava protegendo a empresa. A explicação era lisa. Perfeita. Inatacável sem o áudio. Ela transformou o ato de traição de Ricardo em um ato de heroísmo. Você ouviu isso, disse Antônio, apontando para Ricardo. Protegendo a empresa. Enquanto você, movido por um ciúme doentio, inventa teorias da conspiração para manchar o nome dele. Vote-me de nojo dari mentira, grita Leo, a frustração explodindo. Porque você não consegue ver. Eu vejo perfeitamente, Antônio rugiu. Batendo na mesa com o punho. Eu vejo um filho que constrói e outro que só sabe destruir. E eu cansei, Leo. Cansei das suas desculpas, das suas falhas, da sua inveja. Ele caminhou até Léo, seu rosto uma máscara de fúria final. Este é o fim da linha. Você tem uma última chance. Ou você se torna metade do homem que seu irmão é, ou não receberá um centavo do meu legado. Voce será deserdato, expulso desta família e deste prédio. Você vai me ver apenas em jornais. O ultimato pairou no ar. Pesado e irrevogável. Não era uma ameaça. Era uma sentença. Eu vou te dar uma semana para decidir que tipo de homem você quer ser, continuou Antônio, a voz agora baixa e letal. Um bastos ou um nada. A escolha é sua. Ele se virou, colocando um buraco protetor ao redor de Ricardo. Vamos, filho. Temos trabalho a fazer. Deixei-o chafurdar em sua própria miséria. Eles saíram, deixando Léo sozinho no escritório opulento. O silêncio era ensurdecedor. O amor, a esperança, qualquer desejo remanescente de aprovação paterna. Tudo morreu naquele momento. Ele olhou para a foto no tablet. A escolha já havia sido feita por ele. Se ser um basto significava ser cego, então ele seria um nada. E como um nada, sem nada a perder, ele queimaria o mundo de Ricardo até o chão. 2 milhões de reais, senhor. Desapareceram. A voz de Mendes, o diretor financeiro, tremia no escritório silencioso de Antônio. Antônio olhou para a tela que Mendes lhe estendia, o rosto uma pedra. Ricardo estava ao seu lado, a expressão sombria. Desapareceram para onde, Mendes? Rastreamos a transferência, disse Ricardo, com a voz baixa e grave. Foi para uma empresa de fachada. Uma holding chamada Névoa Enterprises. Ele fez uma pausa, como se as palavras lhe causassem dor. Pai! Névoa e o nome da boate. Antônio ergueu os olhos lentamente, o entendimento e a fúria lutando em seu rosto. About do Leo. Não era uma pergunta. Era uma condenação.
Ele apertou um botão em seu intercomunicador. Monday Leo Bastos, ao meio escritório. Imediatamente quando Léo entrou, a atmosfera estava tão pesada que ele mal conseguia respirar. 3 pares de olhos o encaravam. O que foi agora? Perguntou Léo. Tentando manter um tom leve. Antônio empurrou o tablet pela mesa. Explique. Léo olhou para os dados da transação. Névoa Enterprises. Não faço ideia do que seja isso. Não minta, gritou Antônio, levantando-se de um salto. E a sua boate? Você sifonou 2 milhões de reais da nossa conta. O quê? Isso é loucura, disse Léo, olhando de seu pai para seu irmão. Eu nunca faria isso. A assinatura digital na ordem de transferência é sua, Léo, disse Ricardo, com a voz carregada de uma tristeza fingida. Eu chequei pessoalmente. 3 vezes. Eu não queria acreditar. Assinatura digital. Pode ser falsificada, retrucou Léo, seu pânico começando a se transformar em raiva. Ele se virou para Ricardo. Isso é obra sua, não é? Outra das suas armadilhas. Chega, berrou Antônio, contornando a mesa e parando na frente de Léo. Eu lhe dei um ultimato. Eu lhe dei uma chance de provar que você era um Bastos. E o que você faz? Você nos rouba. Você cospe na minha cara. Eu não fiz isso, insistiu Léo, a voz desesperada. Pai, você tem que acreditar em mim. Acreditar em você, Antônio riu. Um som horrível e sem alegria. Eu passei a sua vida inteira tentando acreditar em você. Cada vez foi um erro. Este foi o último. Ele se afastou de Léo, o corpo tremendo de raiva. Ele pegou o telefone em sua mesa. Seus olhos, frios como gelo, encontraram os de Léo. Vote now e meio filho. Você é um criminoso. Ele discou um número. Segurança, chama polícia. Tem um ladrão no meu escritório. Você e Léo Bastos. A pergunta veio de um dos 2 policiais uniformizados que entraram no escritório. A voz era calma, profissional, e por isso mesmo. Aterrorizante. Léo olhou para o pai, depois para os policiais. Vocês não podem estar falando sério. Eu nunca falei tão sério na minha vida, disse Antônio, a voz desprovida de qualquer emoção. Levem-no. O primeiro policial se aproximou, tirando um par de algemas do cinto. Senhor, você está preso por suspeita de fraude e desvio de fundos. Você tem o direito de permanecer calado. A realidade da situação atingiu Léo como uma parede de tijolos. O clique metálico das algemas se fechando em seus pulsos foi o som mais alto que ele já ouviu. Pai, por favor, ele disse. A voz um sussurro quebrado. Olhe para mim. Você realmente acha que eu faria isso? Antônio se virou, recusando-se a encontrar seu olhar. Eu não vejo mais meu filho. Vejo um estranho. Um ladrão que usa meu nome. Pai. Talvez isso seja demais, disse Ricardo, colocando a mão no ombro de Antônio. Podemos resolver isso internamente. Não, respondeu Antônio, firme. Acabou. Ele precisa aprender que ações têm consequências. A performance de Ricardo foi a facada final. O falso apelo por misericórdia. Sabendo que seu pai jamais cederia. Foi projetado para quebrar o último resquício de espírito de Léo. Os policiais o guiaram para fora do escritório. A caminhada pelo corredor principal da Bastos Corp. Foi uma marcha de humilhação. As paredes de vidro não ofereciam privacidade. Cabeças se levantaram. Conversas pararam. Todos os funcionários, as pessoas que o viram crescer, agora o observavam sendo levado como um criminoso comum. O filho do chefe, algemado. A vergonha queimava em seu rosto. Quente e sufocante. Ele não lutou. Ele não gritou. Ele caminhou em um silêncio atordoado. Ao passar pela recepção, ele viu o reflexo de si mesmo no mármore polido. Um homem derrotado. Mas quando seus olhos encontraram os seus, ele não viu desespero. Viu algo novo se formando nas profundezas. O amor que ele sentia por seu pai, a lealdade fraternal que ele uma vez teve, a esperança tola de um dia ser compreendido, tudo morreu ali. Naquele corredor. A dor da traição era tão intensa que se transformou em outra coisa. Uma clareza fria e afiada. Ele não era mais um filho buscando aprovação. Ele era um homem que não tinha absolutamente nada a perder. No elevador, um dos policiais pigarreou. Vai ser uma longa noite, garoto. Léo não respondeu. Ele olhava para a frente, para as portas de metal se fechando. A vergonha ainda queimava, mas por baixo dela, algo novo e gélido tomava forma. Um plano. Sr. Bastos, espere. A voz de Sergio, firme e ressonante. Corto atenção no lobby do prédio. Ele se postou no caminho dos policiais que escoltavam Léo. Antônio se virou, o rosto uma máscara de fúria.
Sergio, saia de frente. Isso não é da sua conta. Com todo o respeito, senhor, acho que, disse Sérgio, segurando um tablet. Ele não se dirigiu a Antônio, mas aos policiais. Oficiais, antes de prosseguirem, há um registro de segurança que vocês precisam ver. E do corredor do departamento financeiro, exatamente no horário em que a transferência foi feita. Ricardo deu um passo à frente, tentando interceptar. Sergio. Isso e um procedimento interno da polícia. A evidência digital e clara, dar a evidência digital pode ser manipulada. Um homem suando em pânico e mais difícil de falsificar, retrucou Sérgio, calmamente. Ele virou o tablet para que todos pudessem ver. A gravação mostrava Mendes, o diretor financeiro, andando de um lado para o outro em frente ao seu escritório. Ele olhava constantemente para o relógio, passava a mão pelo cabelo e enxugava o suor da testa com um lenço. Ele parecia um homem esperando o resultado de uma cirurgia arriscada. Não um executivo em um dia normal de trabalho. O que isso prova, desdenhou Antônio. Que ele estava estressado. Todos nos estamos. Ele só ficou assim por 10 minutos, explicou Sérgio. Os 5 minutos antes da transferência e os 5 minutos depois. Em seguida, ele entrou no escritório de Ricardo. E não saiu por 1 hora. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A prova não era conclusiva. Não inocentava Leo. Mas criava uma narrativa alternativa, uma rachadura na história perfeita de Ricardo. Isso é circunstancial, disse o policial mais velho. Mas seus olhos estavam fixos na tela. Ainda temos que prosseguir com a prisão com base na evidência financeira que nos foi apresentada. Mas vamos anexar esta gravação ao relatório. Obrigado, oficial, disse Sérgio, recuando. A intervenção não mudou o resultado. Os policiais ainda seguravam os braços de Léo. Mas mudou tudo para Léo. Ele olhou para a gravação, para o pânico no rosto de Mendes, e depois para Ricardo, que lutava para manter a compostura. A semente da dúvida havia sido plantada. Não para seu pai, que se recusava a ver, mas para a polícia. E, mais importante, para ele. Ele agora tinha um alvo. Mendes era o elo fraco. Ricardo não tinha feito o trabalho sujo sozinho. Enquanto era levado para fora, sob os olhares chocados dos pedestres, Léo não sentia mais a humilhação. Ele sentia o foco gélido de um caçador. Sérgio não havia impedido sua queda. Ele lhe dera o primeiro degrau para escalar de volta. Seu advogado está a caminho. A voz do policial era um som distante através da grade da cela. Léo estava sentado em um banco de metal frio, as algemas removidas. Mas o peso delas ainda em seus pulsos. O cheiro de desinfetante e desespero pairava no ar. Sozinho no silêncio, os eventos do dia se repetiam em sua mente. O rosto furioso do pai. A falsa piedade de Ricardo. O pânico nos olhos de Mendes. Uma clareza terrível começou a se formar. Ele pensou em sua infância. No carro que Ricardo bateu e pelo qual Léo levou a culpa para que seu irmão não perdesse a licença. Na faculdade, quando Ricardo copiou seu projeto final e ganhou um prêmio, enquanto Léo era acusado de plágio. Nas inúmeras vezes em que ele acobertou os erros de Ricardo. As pequenas indiscrições, os deslizes de negócios. Ele sempre pensou que estava protegendo seu irmão, mantendo a paz na família. Ele aceitou o papel do filho problema, o playboy, porque era mais fácil do que lutar. Se ele era a decepção, Ricardo podia ser a estrela. Cada sacrifício que ele fez foi uma pedra no pedestal de seu irmão. A percepção o atingiu com força física. Uma onda de náusea o percorreu. Ele não estava protegendo Ricardo. Ele estava o habilitando. Ele era o escudo humano de Ricardo, absorvendo toda a culpa, toda a raiva do pai. Para que o filho de ouro pudesse brilhar sem manchas. E por todo esse tempo, Ricardo não estava apenas aceitando o sacrifício. Ele estava o orquestrando. Empurrando-o para o fogo, de novo, para forjar sua própria coroa. Naquele momento, na cela fria e anônima, algo dentro de Léo se partiu para sempre. O amor filial, a lealdade, a esperança tola de que um dia seu pai o veria de verdade. Tudo se transformou em cinzas. Ele sentiu um vazio gelado onde seu coração costumava estar. A porta da sala de interrogatório se abriu. Um homem de terno caro entrou. Era Dr. Almeida. O advogado da família por décadas. Léo, disse Almeida, com a voz grave. Isso é uma bagunça terrível. Seu pai está furioso, mas ele quer resolver isso discretamente. Vamos pagar a fiança, e então, não, disse Léo. Almeida parou, surpreso. Now, ok, vou te querer dizer como now. Leo levantou a cabeça. Seus olhos estavam diferentes. O calor,
a imprudência, a dor, tudo se fora. Restava apenas um foco gélido, como a ponta de uma faca. Eu não quero fiança. Eu não quero um acordo, disse Léo. Sua voz firme e cortante. Eu quero que eles me acusem formalmente. Eu quero ir a julgamento. O advogado o encarou, chocado. Você está louco. Isso vai destruir sua reputação. Vai arrastar o nome de família na lama, dar o nome de família já está na lama, responde Leo. Eles apenas não sabem disso ainda. Chega de consertar as coisas nas sombras, Dr. Almeida. E hora de acender as luzes. Você não pode estar falando sério, Léo. A voz do Dr. Almeida era um misto de pânico e exasperação na sala de interrogatórios sem janelas. Ir a julgamento. E suicídio profissional e social. Léo o encarou com uma calma que beirava o assustador. E a única jogada que me resta. Eles acham que me encurralaram. Não esperam que eu lute de volta na lama com eles. Lutar com o quê? Eles têm os melhores advogados, recursos ilimitados. E você? Você não tem nada, argumentou Almeida. Ainda não, disse Léo. Ele se virou para o guarda que estava postado na porta. Eu tenho direito a um telefonema. Correto. O guarda assentiu. Pelo amor de Deus, Léo, ligue para seu pai. Implorou Almeida. Peça desculpas. Implore. Talvez ele ainda te tire dessa. Eu não vou ligar para o meu pai, disse Léo, a voz cortante. Ele pegou o telefone que o guarda lhe ofereceu e discou um número de memória. Almeida observava, perplexo. A chamada foi atendida no segundo toque. Helena. E o Léo? Ele disse, seu tom mudando para um de negócios rápido e eficiente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Léo Bastos, da última vez que nos falamos, você estava ganhando meu iate em uma mal de pôquer em Mônaco. Não me diga que está ligando para cobrar. A voz dela era divertida, mas afiada como navalha. Preciso de um favor. Um grande, disse Léo. Fui preso. Fraude. Uma armação da minha própria família. Interessante, disse Helena, o divertimento em sua voz substituído por uma curiosidade aguçada. Prossiga. Preciso da sua equipe. A melhor em contabilidade forense digital. Quero que investiguem o diretor financeiro da Bastos Corp, um homem chamado Mendes. Cada centavo que ele já moveu. Cada e-mail que ele já enviou. Quero saber até a marca do papel higiênico que ele usa. Isso custa caro. Leo. E ouvi dizer que seu crédito não está muito bom ultimamente. Meu crédito está morto, admitiu Léo. Mas minha palavra não. Eu assino um contrato. O pagamento será feito quando eu for exonerado e retomar o que é meu. Com um bônus de 50%. Considere um investimento de alto risco e alta recompensa. Houve um longo silêncio. Almeida prendia a respiração. Você sempre foi um jogador melhor do que aparentava, Léo. Diz Helena finalmente. Você tem um acordo. Envie os detalhes para o meu advogado. Minha equipe começa em 1 hora. Léo desligou. Ele devolveu o telefone ao guarda. Doutor. Almeida o encarava, boquiaberto. Quem no mundo era essa? Léo se recostou na cadeira de metal, um brilho de aço em seus olhos. Meio verdadeiro plano de contingência. As pessoas pensam que eu só colecionava carros e festas. Na verdade, eu colecionava pessoas. Pessoas muito mais úteis do que a minha família. Essa sua amiga, Helena, ela é do serviço secreto ou algo assim. Dr. Almeida entrou na sala de visitas da delegacia, o rosto pálido, a voz um sussurro chocado. Léo permaneceu calmo. Ele estava de volta às suas roupas civis. A fiança paga por Helena como um adiantamento de investimento. Ela é eficiente. O que ela encontrou? Almeida abriu a pasta, as mãos tremendo ligeiramente. Eles se concentraram em Mendes, como você pediu. Ele descuidado, mas o verdadeiro rastro não estava com ele. Estava com o seu irmão. Continue, disse Léo, os olhos fixos no advogado. A uma empresa de fachada. Chamada Orquídea Azul Investimentos, disse Almeida. Lendo os papéis. Recebe pagamentos mensais regulares de um de nossos maiores fornecedores, a Logimax Transportes. Sempre 5 dias após a Bastos Corp. Pagar as faturas da Logimax. Propina, disse Léo, a palavra caindo como uma pedra. A Logimax superfatura os fretes, Mendes aprova os pagamentos sem questionar, e uma parte do dinheiro volta. Exatamente, confirmou Almeida. Mas aqui esta a part crucial. Ele virou uma página. A Orquídea Azul Investimentos now esta no nome de Ricardo. Nem no de Mendes. Ele fez uma pausa. Engolindo em seco. Esta registrada em nome de Beatriz Alencar Bastos. O nome da esposa de Ricardo pairou no ar. A ligação era direta. Inegável.
A primeira peça de artilharia em seu arsenal. Isso muda tudo, Léo, gaguejou Almeida, finalmente olhando para ele. Isso não é só fraude corporativa. E uma conspiração. Seu irmão, ele usou a própria esposa para lavar dinheiro. O velho advogado parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A lealdade cega à família Bastos estava se desintegrando diante de seus olhos. Isso e apenas a ponta do iceberg. Almeida, disse Léo. Sua voz fria e desprovida de surpresa. A propina e o dinheiro do bolso dele. O prêmio real e a empresa. Almeida o encarou, a confusão se transformando em medo. O que você quer dizer? Ricardo não é ganancioso, ele é ambicioso. Ele não quer apenas roubar a casa. Ele quer ser o dono das cinzas, disse Léo. Diga a Helena para não parar. Quero que ela siga o dinheiro da Orquídea Azul. Para onde ele vai depois? E eu quero que ela cruze as datas dos pagamentos da Logimax com os ataques da Titã Global. Quero um cronograma. Um cronograma, repetiu Almeida. Perdido. Sim, disse Léo. Levantando-se. A caca havia começado de verdade. Quero saber se meu irmão estava usando o dinheiro que roubou de nos para financiar a guerra contra nos. Seu irmão não é um ladrão, Léo. Ele é um monstro. A voz do Dr. Almeida era um sussurro rouco ao telefone. Encontre-me no meu escritório. Em 5 minutos. Não venha pelo elevador principal. Léo entrou no escritório escuro de Almeida pela porta dos fundos. O advogado estava sentado em sua mesa, o rosto iluminado apenas pelo brilho do monitor de um laptop. Ele parecia ter envelhecido uma década. O que você descobriu? Perguntou Léo. Fechando a porta silenciosamente atrás de si. Helena seguiu o dinheiro da Orquídea Azul, disse Almeida, sem rodeios. Não para. Ele transferido para uma conta em um paraíso fiscal. De lá, paga uma taxa de consultoria mensal a uma empresa em Genebra. Que empresa? Pressionou Léo. Almeida virou o laptop. Na tela, o logotipo de uma empresa discreta. Prometheus Strategy. De acordo com a equipe de Helena, a Prometheus é uma fachada conhecida. Uma empresa de inteligência corporativa. Em outras palavras, eles são espiões de aluguel. E adivinha quem o cliente principal deles? Léo não precisava adivinhar. Titã Global. Exato, disse Almeida, a voz pesada de desgosto. O cronograma que você pediu. E uma correspondência perfeita. Cada vez que a Orquídea Azul pega a Prometheus. Dentro de 48 horas a Titan lança novo ataque contra numbers. Eles sabem qual cliente está insatisfeito, qual fornecedor está atrasado, qual projeto está acima do orçamento. Eles têm nosso livro de jogadas porque Ricardo está vendendo cada página para eles. A imagem completa finalmente se encaixou. Nítida e aterrorizante em sua simplicidade. Léo começou a andar pelo escritório, conectando os pontos em voz alta, mais para si mesmo do que para o advogado. Ele não está apenas roubando dinheiro com propinas. Ele está usando esse dinheiro para contratar espiões contra nós. Ele vaza nossas fraquezas para a Titã, que nos ataca cirurgicamente. Nossos acos came. Nossa reputação é manchada. E então, sussurrou Almeida, com medo da resposta. E então, disse Léo, parando e olhando para o horizonte da cidade através da janela. Quando a Bastos Corp estiver de joelhos, sangrando e barata, a Titã fará uma oferta de aquisição hostil. E quem eles colocará como o novo CEO para salvar a empresa da bagunça? O único membro da família que lutou para mantê-la de pé. A realização atingiu Almeida como um soco. Meu Deus! Ricardo! Ele está planejando destruir o próprio pai para tomar o controle de uma empresa em ruínas que ele mesmo ajudou a arruinar. Ele não quer herdar um império, disse Léo, a voz gélida. Ele quer construir um sobre as cinzas do nosso. E ser aclamado como um herói por isso. A audácia do plano era de tirar o fôlego. E agora? Léo sabia exatamente como detê-lo. Pai, eu cometi um erro. Léo estava na frente de Antônio e Ricardo, no escritório do CEO. Sua voz era baixa, carregada de uma falsa humildade. Ele parecia quebrado, derrotado. Antônio o encarou, cético. Erro. Você roubou 2 milhões de reais e quase me levou a um ataque cardíaco. Isso não é um erro, e traição. Eu sei, disse Léo, a cabeça baixa. Eu não sei o que me deu. As dívidas, o estilo de vida. E o perdi a cabeça. Ele lançou um olhar furtivo para Ricardo, que observava com um sorriso vitorioso e mal disfarçado. Era o que ele queria ver. O irmão humilhado. E por isso que eu paguei a fiança, Léo, disse Ricardo, sua voz agora cheia de falsa compaixão. Nós não somos como você. Nos importamos com o nome da família, mesmo que você não se importe. Léo ergueu a cabeça.
Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. You say, Ricardo. Eu não sei como te agradecer. Ele hesitou. Eu queria pedir uma última chance. Para provar a vocês que posso mudar. Deixe-me trabalhar em qualquer coisa. Sam Solario. Apenas uma chance. Antônio bufou. O que você quer agora? O acesso aos nossos cofres para roubar o resto. Não. Pai. Eu vou embora, disse Léo, a voz quase inaudível. Eu vou sumir. Vou aceitar a deserdação. Nalva contestar. Nalva me operanata. Ele tirou um envelope do bolso e colocou-o na mesa. São os papéis da minha renuncia de qualquer direito à empresa. Assinados. Antônio pegou o envelope, desconfiado. Ele abriu e leu. O documento era real. A assinatura de Leo era autêntica. Ele olhou para Léo, então para Ricardo. Depois de volta para Léo. Você está realmente fazendo isso? Perguntou Antônio, uma ponta de surpresa em sua voz, mas sem arrependimento. Sim, disse Léo. Com a voz embargada. Eu não quero mais ser um problema para vocês. Eu vou desaparecer. Vou começar uma vida nova, longe daqui. Ele se virou, caminhando lentamente para a porta. Eu sinto muito por tudo. Ele saiu do escritório. Antônio e Ricardo ficaram em silêncio por um momento. Enteo, Ricardo riu. Uma risada curta e triunfante. Finalmente. Ele desistiu, disse Ricardo. Pegando os papéis de mesa. Ele percebeu que não tem chance contra-nos. Antônio pegou o telefone. Almeida. Prepare os documentos finais para remover Léo da estrutura legal da empresa. Ele aceitou. Sem contestação. Fora do escritório, Léo caminhava pelo corredor. Seu rosto estava inexpressivo. A atuação tinha sido impecável. Ele tinha jogado o jogo de Ricardo, dando a ele exatamente o que ele queria, a ilusão de uma vitória fácil e total. Agora, Ricardo baixaria a guarda. E Léo estava prestes a entregar o golpe final. Ele se foi. Sergio. Complementei. Meu pai está finalizando os papéis de desertiqueo. Léo estava em seu esconderijo, falando com Sérgio pelo telefone criptografado que Helena havia fornecido. Ricardo está exultant. Ele se sente intocável. Isso e bom, disse Sérgio, sua voz calma. Um predador confiante e um predador descuidado. Ele está acelerando os planos com a Titã. Exato. E eu preciso que você me dê os detalhes, disse Léo. Local Aura Participants. Quero tudo. Ele marcou uma reunião amanhã, às 10 horas, em um galpão no porto. Informou Sérgio. Não em um dos nossos. E alugado por uma das empresas de fachada da Titã. Ricardo está com Marcos da Titã e o diretor de operações deles. E uma reunião de coordenação final antes da oferta de aquisição. Perfeito, disse Léo. Galpão no Porto. Sem câmeras da Bastos Corp, sem testemunhas. Ele pensa que está seguro. Mas você pode instalar as suas, não pode. Já está feito, garantiu Sérgio. 2 microcâmeras. Uma no alto, outra no nível da mesa. Áudio e vídeo. Ninguém as encontrara. Eu preciso dessa gravação, Sérgio, disse Léo. A voz firme. Não posso ter falhas. Não pode haver nenhuma dúvida. Não haverá, garante Sergio. Será enviada diretamente para você e para Helena em tempo real. Codificado. No dia seguinte, Léo estava no escritório de Almeida, olhando para um monitor que exibia uma transmissão ao vivo da reunião no galpão. Ricardo e Marcos da Titã Global estavam sentados à mesa, o diretor de operações de Marcos também presente. Estamos prontos, disse Marcos, com um sorriso de satisfação. Com a queda das ações da Bastos Corp. Para o ponto mais baixo em 20 anos. Nossa oferta será vista como uma salvação. E com voce no comando, Ricardo, a transação será suave. Ricardo sorriu. Eu garanto. Meu pai está senil. Ele assinará qualquer coisa que eu disser que para o bem da empresa. Especialmente agora que o Léo está fora do caminho. Ninguém vai suspeitar. E o testamento? Perguntou Marcos. O antigo. O que colocava Léo como herdeiro principal em caso de desastre. Ricardo riu. Foi rasgado há anos. Uma das minhas primeiras jogadas. Eu o fiz parecer um acidente durante uma limpeza de escritório. Ninguém se lembra mais dele. E mesmo que se lembrassem. Não existe mais. Léo sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. O testamento. Ele tinha se esquecido. Seu avô, o fundador da Bastos Corp, havia escrito um testamento secreto, um plano de contingência para o caso de a empresa ser ameaçada por um de seus próprios filhos. Ele o confiou a uma advogada externa. Ricardo o havia destruído. Isso é irrefutável, sussurrou Almeida,
os olhos arregalados, observando a cena no monitor. Ele confessou tudo. O plano. A sabotagem. A destruição do testamento. Quase tudo, disse Léo. Sua voz fria como gelo. Mas falta a prova do dinheiro. A Transacao Final. Ele ainda não se desfez do produto do roubo em grande escala. A gravação de Ricardo e devastadora, Léo, disse Dr. Almeida. Ele estava no escritório de Léo, que agora servia de base de operações. Mas ainda não temos a prova irrefutável da movimentação final do dinheiro. Seu pai vai desdenhar da gravação, ele ainda acha que Ricardo é impecável. Por isso precisamos de mais do que o meu pai, disse Léo. Precisamos do conselho. Os antigos. Aqueles que seu avô confiava. Eles são leais a Antônio. Argumentou Almeida. Não vão se voltar contra ele facilmente. Não estou pedindo que se voltem contra ele. Estou pedindo que se voltem contra Ricardo, respondeu Léo. Ele pegou uma lista de nomes. Sérgio me deu essa lista. São os membros do conselho que têm mais tempo de casa, os que mais se preocupam com o legado, não com os lucros de curto prazo. E como você vai abordá-los? Perguntou Almeida. Voci e Ofílio Deserdato. Acreditam que você roubou a empresa. Ainda não. Léo ligou para um dos números da lista. Foi atendido por uma voz cansada. Senhorita Torres. Elio Bastos. Sei que uma surpresa. Preciso de uma reunião. Urgente. Léo, você não está mais ligado à empresa, disse a voz. Now hanada que voci e tenemos para discutir, dat o testamento do meu avô. O verdadeiro, disse Léo, com a voz seria. O que ele deixou com a advogada externa, a doutora Lucia Mendes. Aquele que Ricardo disse que não existia mais. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. O que você está dizendo? Estou dizendo que Ricardo o destruiu. E que tem uma gravação dele admitindo isso. Além de seu plano para vender a Bastos Corp. Para a Titan Global. Disse Léo. A senhora se lembra da doutora Mendes? A advogada do meu avô. Ela se aposentou. Mas ela ainda detém uma copia do testamento. Isso. E uma acusação grave, Léo, disse a voz, agora tensa. Se você estiver mentindo, eu não estou mentindo, disse Léo, cortante. Mas eu estou pedindo que a senhora, e talvez alguns outros membros do conselho que se importam com o legado do meu avô, me deem uma hora. Em um local neutro. Traga a DRA. Mendes S. Peter and Controla. Eu terei a gravação. Eu preciso de um tempo para pensar, disse a voz. Mas Léo podia sentir a dúvida se instalando. Não temos tempo, senhorita Torres, disse Léo. Ricardo está prestes a fazer sua jogada final. Quando a Bastos Corporation quer, now haverá nada para salvar. Escolha ficar ao lado da verdade, ou assistir ao legado do meu avô ser pisoteado por um traidor. A senhorita Torres concordou em se encontrar, disse Almeida, entrando no escritório de Léo. Ela e o Sr. Shen. Os mais antigos do conselho. DRA. Mendes não pode ser encontrada. Aparentemente, está viajando. Ótimo. 2 são suficientes por enquanto, disse Léo, assentindo. Ele estava ao telefone. Sua voz baixa e urgente. Fantasma, preciso de voce. Aquela coluna de fofocas que adora me expor, eles precisam de um novo furo. Um muito grande. Léo. Achei que você estivesse fora do jogo, disse a voz de fantasma, com um tom de surpresa. Estou de volta. E com o presente, disse Léo. Você se lembra daquele artigo sobre o sistema de logística da Bastos Corp? O que me culpou pelo fracasso. Sim. Lembranças amargas, respondeu o fantasma. Bem, eu tenho a verdade. Disse Léo. O sistema foi um desastre. Mas não por incompetência. Por sabotagem interna. E o verdadeiro culpado, não o Playboy. Ele fez uma pausa para efeito. Tenho provas de que o COO da Bastos Corp. Está vendendo segredos para a Titan Global. Quero que voce veja informação para a imprensa. Anonimamente. E claro. Isso dinamite, Léo, disse fantasma. A voz seria. Isso vai fazer a bolsa de valores tremer. E a intenção, disse Léo. Quero que a Titan Global Center Press só. Quero que Ricardo sinta que o chão está cedendo sob seus pés. Faca parecer um sussurro, uma dúvida. Algo que a empresa está tentando abafar. Léo desligou, virando-se para Almeida. Quando Ricardo sentir que sua imagem impecável está sob ameaça, ele agirá impulsivamente. Ele vai acelerar seu plano para controlar a Bastos Corp. Antes que as fofocas se tornem insustentáveis. No dia seguinte, o burburinho começou. Uma pequena nota em uma coluna de negócios, disfarçada de rumor de Wall Street.
Falava de instabilidade gerencial e possíveis vazamentos de informações confidenciais na Bastos Corp. Ações da empresa caíram ligeiramente. Antônio Bastos estava furioso. Que inferno e esse, Ricardo? Gritou Antônio, jogando o jornal na mesa de Ricardo. Rumores de vazamento, nosso CO envolvido. Quem está por trás disso? Ricardo, pálido, tentou se recompor. Não sei, pai. Deve ser o Léo. Tentando sabotar minha imagem por rancor. Ele e o único que se beneficiaria. Beneficiária de quê? Mais desgraça, Antônio bufou. Isso e um ataque à empresa. Avouti. A mim. Precisamos agir rápido. Disse Ricardo, sua mente trabalhando febrilmente. Ele ligou para Marcos da Titan Global. A imprensa está nos vergendo. Precisamos da sua oferta oficial. Agora. Antes que os rumores fiquem incontroláveis. Léo sorriu ao ler a notícia. A isca havia sido engolida. Ricardo, sentindo a ameaça em sua imagem, estava se apressando. A armadilha estava quase completa. Ele está se movendo. A voz de Helena veio pelo telefone de Léo, cheia de uma urgência controlada. Uma quantia substancial. 25 milhões de dólares. De conta da Orquídea Azul no paraíso fiscal. Para uma conta pessoal em um banco suíço. Léo sentiu uma pontada de adrenalina. Confirmado. E o dinheiro do roubo. Confirmado. Corresponde às irregularidades nos nossos livros. O último pagamento pela venda das informações confidenciais, disse Helena. Ele está liquidando os bens antes da aquisição da Titan. Ele pensa que não vamos conseguir rastrear. Ele está enganado, disse Léo, com a voz gélida. Ele estava no escritório de Almeida, que observava a conversa com os olhos arregalados. Helena, preciso que você congele essa conta. Isso e quase impossível sem uma ordem judicial internacional, disse Helena. E não temos tempo para isso. Ele pode mover o dinheiro de novo em minutos. Não precisamos congelar a conta, disse Léo, uma ideia ousada se formando em sua mente. Precisamos que ele pense que a conta foi congelada. Helena ficou em silêncio por um momento. Entendido. Simularemos uma falha de segurança no banco suíço. Ele não conseguirá acessar. Sem acesso, ele não poderá transferir ou sacar. E Mendes? Perguntou Léo. Ele está com Ricardo. Mendes está em pânico. Disse Sérgio, que estava em linha em outro telefone. Ele sentiu o cheiro da armadilha. Ricardo o convenceu a fazer uma última grande transferência de informações para a Titan, para garantir a fidelidade deles. Mas Mendes está hesitante. Perfeito, disse Léo. Diga a Mendes, anonymamente, que a conta de Ricardo no banco sueco está congelada. Que o dinheiro sumiu. Que Ricardo o traiu. E que Ricardo está planejando entregá-lo como o bode expiatório da fraude para o conselho, quando a Titan assumir. Isso e cruel. Sussurrou Almeida. Não mais cruel do que o que ele fez comigo, disse Léo. Os olhos fixos. Ricardo precisa de uma corda para se enforcar, e Mendes vai ser quem vai entregá-la. Horas depois, Ricardo, em seu escritório, tentou acessar sua conta suíça. O sistema do banco exibia uma mensagem de erro genérica. Ele tentou de novo. E de novo. O suor começou a escorrer por sua testa. Seu telefone tocou. Era Mendes, a voz embargada de pânico. Senhor Ricardo. A conta. O dinheiro. Ele sumiu. O banco está bloqueando tudo. O quê? Isso é impossível, gritou Ricardo. Eu acabei de verificar. Não é impossível. Eu acho que você me traiu. Ricardo. Você está tentando me entregar. Não. Mendes, eu nunca faria isso. Então por que você me disse que o dinheiro estava seguro? E agora ele desapareceu. Voce esta me dixando para apoderar, não esta. Mendes desligou. Ricardo sentiu o chão ceder sob seus pés. Seu dinheiro roubado, a garantia de sua nova vida, havia sumido. Ele havia sido traído. Mas por quem? Ele pegou o telefone, discando o número de Marcos da Titan Global. Precisamos agir agora, Marcos. Precisamos fechar essa aquisição. Eu quero meu dinheiro de volta. Senhores e senhoras do conselho, obrigado por virem. Disse Antônio Bastos, sua voz cheia de autoridade. A sala do conselho estava cheia, tensa. Ricardo estava ao seu lado, pálido, mas tentando parecer confiante. Esta reunião foi convocada com urgência para um anúncio vital. Ele olhou para Ricardo, um brilho de orgulho em seus olhos. Meu filho, Ricardo, apresentou uma proposta de aquisição da Titan Global. Um movimento estratégico para fortalecer nossa posição no mercado. E, mais importante, ele garantiu que eu, Antônio Bastos, permanecerei como CEO, e ele, Ricardo, como COO.
Liderando a Transiceo. E o futuro que a Bastos Corp. Precisa. Os membros do conselho murmuraram, alguns com apreensão, outros com alívio. Senhorita Torres e Sr. Shen trocaram um olhar discreto. Eles haviam se encontrado com Léo, visto a gravação. A semente da dúvida havia sido plantada. Sr. Bastos, disse Senhorita Torres, sua voz calma, mas firme. Antes de prosseguirmos com uma decisão tão monumental, há algumas informações que podem ser relevantes. Antônio franziu a testa. Que tipo de informações? Esta é uma questão de liderança e estabilidade. E uma questão de lealdade. Senhor Bastos, disse uma voz. Todos se viraram. Léo estava parado na porta, ladeado pelo Dr. Almeida, e para a surpresa de todos, pela doutora Lúcia Mendes, a advogada aposentada do avô. Sérgio estava discretamente postado atrás deles. Léo, o que você está fazendo aqui? Rosnou Antônio, sua voz cheia de fúria. Você não tem mais permissão para entrar neste prédio. Segurança. Sérgio deu um passo à frente, mas não para detê-los. Ele bloqueou o caminho para que ninguém pudesse alcancá-los. Com licença, senhor. Eles estão aqui a meu convite. Ricardo se levantou. O rosto branco. Isso é uma farsa, pai. Ele está tentando sabotar o negócio. Ele vai te envergonhar na frente de todos. Eu não acho que ele será o único a ser envergonhado hoje, Ricardo, disse doutora Lúcia Mendes, sua voz surpreendentemente forte para uma mulher idosa. Ela segurava uma pasta de couro. Com todo o respeito, Sr. Bastos, tenho uma responsabilidade com o legado de seu pai. E há um documento que precisa ser lido antes que qualquer decisão seja tomada sobre o futuro desta empresa. Ela abriu a pasta. Antônio Bastos olhou para o rosto da advogada. Um lampejo de reconhecimento e apreensão cruzando seu rosto. O testamento oculto de seu pai. Ele se lembrou das historias, das lendas familiares que Ricardo havia suprimido. Que documento? Perguntou um membro do conselho, confuso. O testamento do meu avô, disse Léo, sua voz fria e cortante. O que ele escreveu para garantir que a Bastos Corp. Nunca cai-se nas mãos erradas. O que Ricardo disse que não existia mais. O que ele mesmo rasgou, pensando que ninguém se lembraria. Que testamento? Antônio gaguejou. Sua voz tremendo. Não existe outro testamento. Doutora Mendes deu um passo à frente, sua pasta aberta. Existe, sim, Sr. Bastos. Seu pai me confiou uma cópia de seu último desejo. Ele previu a possibilidade de deslealdade interna. Ele era um homem sábio. Ela pegou um documento envelhecido. Ele estipulou que, em caso de fraude, sabotagem ou qualquer ato que prejudicasse gravemente a Bastos Corp. Por parte de um herdeiro direto, tal herdeiro seria deserdado, e todo o controle passaria para o filho mais jovem. Desde que este prevast ter agito para proteger a empresa, Ricardo explodiu. Isso é uma farsa. Um papel velho. O verdadeiro testamento já foi lido e executado. Este documento é válido, disse doutora Mendes, com a voz firme. Legalmente reconhecido e arquivado em segredo. Farsa. Ele está tentando me incriminar de novo, Ricardo gritou, apontando para Léo. Eu não preciso incriminá-lo, Ricardo, disse Léo, sua voz cheia de uma calma mortal. Ele entregou um pendrive para a senhorita Torres. Este pendrive contém uma gravação de seu próprio irmão, senhorita Torres. Confessando seu plano de sabotar a Bastos Corp, vender nossos segredos para a Titã Global e destruir o testamento de nosso avô. Senhorita Torres inseriu o pendrive no laptop da mesa do conselho. O audio camcu. A voz de Ricardo clara e distinta em sua sala. Meio pai assassino. Ele assinará qualquer coisa que eu disser que para o bem da empresa. O testamento, rasgado anos. Ninguém se lembra mais dele. O rosto de Ricardo ficou branco como a neve. Antônio ouvia, os olhos arregalados, o ar faltando em seus pulmões. Ele olhou para Ricardo. Depois para a gravação, depois para Léo. A negação em seu rosto estava se transformando em horror. Mentira. Isso é uma montagem, gritou Ricardo, correndo para o laptop, tentando desligá-lo. Sérgio, com um movimento rápido e imperceptível, interceptou Ricardo, segurando-o firmemente pelo biraco. Com licença, senhor. O conselho ainda está ouvindo. A gravação continuou. Ricardo detalhou seu plano de desvalorizar a Bastos Corp. Para que a Titã Global pudesse comprá-la por uma pechincha, e como ele assumiria o controle depois. Emergindo como o salvador. Cada palavra era um prego no caixão de sua reputação. Quando a gravação terminou, um silêncio chocado tomou conta da sala.
Os membros do conselho olhavam para Ricardo, suas faces cheias de descrença e fúria. Antônio Bastos estava pálido. Ele se virou para Ricardo, os olhos cheios de uma dor indizível, de uma traição que ia além do financeiro. Você faria isso, com sua própria família. Ricardo tentou falar, mas as palavras falharam em sua garganta. Ele estava exposto. No ponto montagem, eu juro, pai, e uma montagem, gritou Ricardo. Sua voz agora um guincho de desespero. Ele tentou se desvencilhar de Sérgio. Léo não o dignificou com o olhar. Ele estendeu outro pendrive para Almeida. Doutor Almeida, por favor, mostre ao conselho as movimentações financeiras da Orquídea Azul Investimentos. Almeida inseriu o pendrive. Uma tela cheia de extratos bancários e gráficos complexos apareceu no monitor. Senhores, a equipe de investigação de Léo Bastos rastreou 25 milhões de dólares em fundos desviados da Bastos Corp, pagos em propinas da Logimax e direcionados à Orquídea Azul Investimentos. Que, convenientemente, está registrada no nome de Beatriz Alencar Bastos, completou Léo, sua voz fria. Ele apontou para os gráficos. Esse dinheiro, então, foi lavado através de uma conta em paraíso fiscal e usado para pagar a Prometheus Strategy, uma empresa de inteligência corporativa. Seu cliente, a Titan Global. Cada pagamento da Prometheus para a Titan Global corresponde a um novo ataque à nossa empresa. Está tudo documentado aqui. Os rostos dos membros do conselho endureceram. Era uma teia de traição tão vasta e metódica que beirava o impensável. Antônio Bastos estava em choque. Ele se levantou lentamente, virando-se para Ricardo. Beatriz, sua esposa. Ela sabia, Votia Yusu. A voz de Antônio estava quebrada, irreconhecível. Ricardo empalideceu ainda mais. Ele olhou para o chão. Pai, eu, não. Antônio o interrompeu. Sua voz agora um rugido de dor e fúria. Não me chame de pai. Vou-te destruir o legado de nossa família. Você me fez deserdar meu filho leal por você, seu parasita. E a mais, senhor, disse Sérgio, que havia se afastado de Ricardo. Ele estava parado ao lado da porta, que se abriu. 2 policiais entraram na sala. Senhores oficiais, tenho ordens de prender Ricardo Bastos por fraude corporativa, desvio de fundos e espionagem industrial, com base em evidências irrefutáveis. Ricardo olhou para os policiais, depois para Léo. Seus olhos cheios de ódio puro. Léo, você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu irmão. Você deixou de ser meu irmão há muito tempo, Ricardo, disse Léo, a voz impassível. Quando você me incriminou e me jogou para os lobos. Os policiais se aproximaram de Ricardo. Ele tentou resistir, mas foi em vão. As algemas estalaram em seus pulsos. Antônio assistiu, desabando em sua cadeira, as mãos cobrindo o rosto. O choro dele era mudo. Senhor Bastos, disse senhorita Torres, sua voz carregada de gravidade. De acordo com o testamento de seu pai e as provas aqui apresentadas, Ricardo Bastos foi deserdado por suas ações. Léo Bastos, tendo agido para proteger a empresa, assume o controle como o novo CEO da Bastos Corp. Antônio ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Léo, cheios de dor, arrependimento e uma pergunta silenciosa. Léo não respondeu. A vingança estava completa. Leo, por favor. A voz de Antônio era um sussurro, quase inaudível. Ele estava parado na frente de Léo, na porta do escritório do CEO. O escritório que agora era de Leo. Meu filho. Eu sinto muito. Eu estava cego. Cego pela raiva, pela decepção. Léo o encarou. Seus olhos vazios de qualquer emoção. Você não estava cego, pai. Você escolheu ver o que queria ver. Você escolheu acreditar no que era mais conveniente. Mas agora eu vejo, disse Antônio, estendendo a mão para Léo. Ricardo está preso. A empresa está salva. Podemos reconstruir. Juntos. Léo balançou a cabeça, um movimento lento e determinado. Não juntos. Pai, não mais. Você fez sua escolha há muito tempo. Ele pegou um envelope da mesa e o estendeu para Antônio. Este é o seu pacote de aposentadoria. Um fundo generoso. Você não terá que se preocupar com dinheiro nunca mais. Mas vote now fará parte da Bastos Corporation e o assumo como CEO. Sozinho. Antônio pegou o envelope, o rosto em choque. Você está me deserdando. Depois de tudo o que eu passei por você. Você passou por mim. Léo riu. Um som seco e sem alegria. Você me jogou para os lobos. Vou-te chamar a polícia para mim. Vou-te me desertar publicamente. Eu apenas estou devolvendo o favor.
Iterando a empresa dos maus de quema destruía. Mossa família, como que Antonio. Now existe mais família. Não esta, disse Léo, cortante. Você escolheu Ricardo. E ele escolheu me destruir. Minha lealdade para com o legado do vovô. Não para com você. Antônio recuou, como se tivesse sido atingido. Então você e como ele. Sem corchao. Sem perdão. Eu aprendi com os melhores, disse Léo. Sua voz sem qualquer emoção. Aprender a sobreviver. A proteger o que meu. A não deixar que me apunhalem pelas costas. E isso inclui você. Ele caminhou até a porta e a abriu, fazendo um gesto para que Antônio saísse. Agora, se me dá licença, tenho uma empresa para reconstruir. E não preciso de distrações. Antônio ficou parado por um momento, seu rosto uma máscara de dor e arrependimento. Ele olhou para Léo, talvez buscando um último sinal de amor, de perdão. Now havia nada. Ele se virou e caminhou para fora do escritório. Seus passos ecoando no corredor silencioso. Léo fechou a porta atrás de Antônio. Ele estava sozinho no grande escritório, agora oficialmente o CEO da Bastos Corp. A vingança estava completa, a justiça feita. Mas não havia triunfo. Apenas uma quietude gelada. Ele olhou para a vista da cidade. Sua nova vida havia começado. Uma vida onde ele não seria mais o filho problema. Mas também uma vida onde não haverá mais família. Meses se passaram. A Bastos Corp estava se recuperando sob a liderança de Léo. Ele demitiu executivos leais a Ricardo, promoveu funcionários competentes e leais. E implementou novos sistemas de segurança digital e financeira com a ajuda de Helena. A empresa, que antes cambaleava, agora mostrava sinais de crescimento. Os números estão bons, Léo, disse a senhorita Torres, agora uma das conselheiras mais próximas de Léo, em uma reunião de rotina. Sua gesto e decisiva. Você nos salvou. Eu apenas limpei a bagunça, disse Léo, sua voz prática. Eles confiavam em mim para isso. Meu avô e vocês. Sérgio, que agora era chefe de segurança de toda a empresa, não apenas do prédio, assentiu em silêncio. Ele estava sempre lá. Uma sombra leal e vigilante. E seu pai? Perguntou a senhorita Torres, hesitante. Alguma notícia? Léo balançou a cabeça. Ele está bem. Morando em uma das propriedades da família no campo. Longe daqui. Ele não demonstrou emoção. O corte havia sido limpo. O julgamento de Ricardo foi rápido e sem misericórdia. Com a gravação, os extratos bancários e o testemunho de Mendes, que cooperou após a perda de seu dinheiro e a promessa de uma pena mais branda, Ricardo foi condenado a uma longa pena de prisão. Seu nome, antissinônimo de sucesso. Agora era sinônimo de traco e descraca. Beatriz pediu o divorcio e desapareceu do cenário público. Leo sentou-se su novo escritório, o mesmo que fora de su pai. A vista da cidade era imponente. Ele havia conseguido tudo o que queria. A empresa estava segura, os traidores haviam sido punidos e ele estava no comando. Mas o vazio permaneceu. A família, como ele a conhecia, estava em ruínas. Seu pai estava quebrado, seu irmão na prisão. Uma mensagem chegou em seu telefone. O telefone secreto que ele usava para a rede que o ajudou a derrubar Ricardo. Era da Helena. Sua aposta valeu a pena, Léo. O bônus está a caminho. E se precisar de mais talentos, já sabe onde me encontrar. Léo sorriu levemente. Ele havia feito novos aliados, construído novas pontes. Ele não estava mais sozinho nas sombras. Mas as sombras de seu passado ainda se estendiam. Ele olhou para uma fotografia em sua mesa. Uma foto antiga. Ele e Ricardo, ainda crianças, abracados, sorrindo ingenuamente para a câmera, com o avô orgulhoso atrás deles. Antônio, mais jovem, também sorria. A mão no ombro de Ricardo. Léo pegou a foto. Seus dedos rocaram a imagem de seu irmão e pai. Ele podia ter tudo o que queria, mas não podia ter o passado de volta. A vingança era doce, mas o preço havia sido alto. Ele não era mais o playboy inútil, mas a pessoa que ele se tornou era um reflexo frio do que ele teve que fazer para sobreviver. Ele colocou a foto de volta na mesa, virando-a para baixo. O passado estava acabado. Era hora de construir o futuro. Sozinho.